A neve caiu silenciosa sobre o território Montana, aquela manhã de Natal de 1885. Cada floco flutuando para baixo como uma oração sussurrada na escuridão pré-amanhecer. Botas de Samuel Mitchell estalaram através do pó fresco enquanto ele cruzava o pátio em direção ao celeiro, sua respiração embaçando no ar tão frio que queimava seus pulmões. A lanterna de querosene balançava em sua mão enluvada, lançando sombras dançantes através de montes que tinham empilhado 3 pés de altura contra os trilhos da cerca durante a noite. 43 anos de idade, 15 deles gastos sozinho. E Sam preferia isso daquele jeito. Ou assim ele dizia a si mesmo cada manhã quando ele acordava para o silêncio na cabana ele tinha construído com suas próprias mãos. Natal era apenas outro dia quando você não tinha ninguém para compartilhar ele com. Apenas outra manhã para alimentar o gado, checar as cercas, talvez cavalgar para o pasto norte se o tempo segurasse. O trabalho nunca parava. Não para feriados, não para memórias, não para os fantasmas que às vezes sussurravam no vento. Sam ajustou o pavio da lanterna com dedos praticados, a pequena roda de latão clicando enquanto ele girava ela. A chama firmou, empurrando para trás a escuridão. Ele tinha aprendido a ser preciso sobre tais coisas. Dê mais pavio e você desperdiçava querosene. Dê mais pouco e você não podia ver o trabalho que precisava ser feito. 15 anos de viver sozinho ensinou um homem a ser econômico, sobretudo, até luz. A porta do celeiro gemeu em suas dobradiças de ferro enquanto ele puxava ela aberta. A temperatura dentro era marginalmente mais quente, talvez 20 degrau em vez dos 15 abaixo de zero que agarrava o mundo fora. Sua égua, uma baia nomeada Ranger, relinchou nervosamente de sua baia, batendo seus cascos contra o chão coberto de palha. Sam franziu a testa. Ranger não era uma para assustar fácil. Ela tinha sido um cavalo do exército uma vez de volta durante as guerras indígenas de 76 e 77, e ela tinha visto bastante problema para permanecer calma através da maioria de qualquer coisa. Então ele ouviu isso, um choro fino e desesperado, cortando através do silêncio como uma faca através do ar de inverno. Coração de Sam parou. Ele levantou a lanterna mais alto, escaneando as sombras que se reuniam nos cantos do celeiro. O choro veio novamente, mais forte agora, insistente, inconfundível. Um bebê. Havia um bebê em seu celeiro. Ele moveu para frente lentamente. O jeito você aborda um potro assustado. Cada sentido alerta. A luz da lanterna varreu através do presépio de madeira onde ele tinha colocado feno fresco na noite anterior. Lá, embrulhado em uma colcha desbotada, um embrulho que se moveu e chorou e quebrou o silêncio cuidadoso Sam tinha construído ao redor de sua vida por 15 anos. Suas mãos tremeram enquanto ele puxava para trás a borda da colcha. Um bebê horas de idade, talvez menos. O rosto dela estava vermelho de chorar no frio, pequenos punhos agitando no nada. Olhos apertados, fechados contra o brilho súbito da lanterna. Ela vestia apenas uma fina camisola de algodão, pigarreia, longe demais, pouco para um inverno de Montana. Embrulhada ao redor dela estava um comprimento de lã azul tricotada, um cachecol talvez, e ao lado dela jazia um pedaço de papel, a caligrafia trêmula e desesperada. Por favor, ame-a, eu não posso, Deus me perdoe. Traço Sam ficou congelado, a lanterna tremendo em sua mão. Ao lado da nota jazia algo mais. Um anel de prata, pequeno e delicado. Com uma inscrição ele teve que apertar os olhos para ler. SH-83. O choro do bebê intensificou, seu corpo inteiro tremendo com o esforço. Sam não tinha segurado uma criança em 15 anos. Não tinha permitido a si mesmo nem pensar sobre crianças desde a noite seu filho nasceu morto e sua esposa sangrou no leito eles tinham compartilhado. Mas este bebê estava aqui, real e frio e desesperado. E cada instinto ele pensou ele tinha enterrado
veio rugindo de volta. Ele colocou a lanterna para baixo cuidadosamente. Então, com mãos que tinham laçado bois e domado cavalos selvagens, mas nunca sentiu mais incerteza, ele levantou ela. Ela era impossivelmente leve, impossivelmente frágil, cabendo em suas palmas calejadas como algo feito de vidro e luz das estrelas. Ela a acalmou quase imediatamente contra seu peito, buscando seu calor através das camadas de lã e couro ele vestia. Sam ficou lá no celeiro de carvão, segurando um bebê abandonado na manhã de Natal, e sentiu a primeira rachadura na parede ele tinha construído ao redor de seu coração. Ele não queria isso, não pediu por isso, mas ela estava aqui e ela era real. E agora, neste momento, ela precisava dele. Ranger observou com olhos marrons líquidos enquanto Sam embrulhava o bebê cuidadosamente dobrando a colcha apertada contra o frio. Ele pegou a nota com sua outra mão, aquelas palavras desesperadas já queimando em sua memória. O anel ele escorregou para dentro do bolso de seu casaco. Evidência, talvez, ou uma pista para quem tinha deixado esta criança em seu celeiro na manhã de Natal. Sam pausou na porta do celeiro, olhando para sua cabana através do pátio nevado. Apenas até a tempestade clarear, ele disse a si mesmo. Apenas até ele pudesse ir para a cidade e resolver isso propriamente. Alguém mais saberia o que fazer, alguém melhor adequado para isso do que um homem que tinha gasto 15 anos aprendendo como estar sozinho. A mentira sentiu-se fina mesmo enquanto ele pensava a ela, mas ele carregou ela para frente de qualquer maneira, para a luz crescente da manhã de Natal, em direção a um futuro ele não podia ainda ver. A cabana estava exatamente como ele tinha deixado ela 2 horas antes, austera e funcional, construída para um homem sozinho. Uma mesa, 2 cadeiras, embora ele nunca usasse a segunda, um fogão, uma cama no canto, a cadeira de balanço pela lareira onde sua esposa Elizabeth tinha amamentado seus sonhos moribundos. Tudo em seu lugar, tudo ordenado e vazio. Sam colocou o bebê na mesa, a colcha debaixo dela, e encarou para baixo o que ele tinha se metido. Ela tinha acalmado no calor da caminhada, mas aqueles olhos escuros observavam ele agora com uma intensidade que fazia seu peito apertar. Eles eram azuis, ele percebeu. Azul profundo, como o céu de Montana depois de uma tempestade. Como olhos de Elizabeth tinham sido, a memória atingiu ele como um punho. Elizabeth, 22 anos de idade, seu cabelo vermelho pegando a luz do sol através desta mesma janela. Elizabeth rindo enquanto ela contava a ele sobre o bebê crescendo dentro dela. Elizabeth morrendo em uma poça de sangue, enquanto ele segurava a mão dela e implorava a Deus para levá-lo em vez disso. Sam balançou a cabeça, forçando as memórias de volta para seu quarto trancado. Este bebê precisava de cuidado agora, não de seus fantasmas. Eu não sei a primeira coisa sobre bebês, ele disse em voz alta. Sua voz soou estranha na cabana. Áspera de desuso. Ele tinha mal falado 10 palavras no mês passado. O bebê piscou para ele, solene, esperando. Sam tinha leite de vaca na adega. Isso funcionaria, não funcionaria? Bebês bebiam leite. Ele recuperou uma garrafa, derramou um pouco em uma pequena panela e colocou ela no fogão para aquecer. Enquanto ele aquecia, ele examinou o bebê mais cuidadosamente. Ela parecia saudável o suficiente. 10 dedos, 10 dedos dos pés, sem ferimentos óbvios ou doença, talvez 6 ou 7 libê do que ele podia julgar. O coto de seu cordão umbilical estava ainda fresco, amarrado com o que parecia corda comum. Alguém tinha ajudado esta mãe a dar à luz. Alguém tinha amarrado aquele cordão e embrulhado este bebê e então deixado ela em seu celeiro. As perguntas empilharam-se mais rápido do que ele podia organizar elas. Mas perguntas não alimentariam uma criança faminta. Ele testou o leite contra seu pulso, o jeito ele tinha visto mulheres fazer uma vez anos atrás em outra vida. Dê mais quente. Ele esperou, testou novamente. Melhor. Conseguir ela para beber foi mais difícil do que ele esperava.
Ela lutou a colher, leite escorrendo pelo seu queixo, ambos eles crescendo frustrados. Finalmente ele lembrou algo. Mergulhou o canto de um pano limpo no leite e deixou ela sugar nele. Isso funcionou, lento e desajeitado, mas funcionou. Aí você vai, ele murmurou. É isso. A situação da fralda era um desastre. Sam nunca tinha se sentido mais incompetente em sua vida, e ele tinha uma vez tentado calçar um meio cavalo selvagem em uma tempestade. Ele usou tiras rasgadas de uma velha camisa de algodão, prendendo elas com alfinetes de segurança, sua esposa tinha deixado para trás. O bebê chutou e se agitou através de todo o calvário. Ele se esfaqueou 2 vezes, tirou sangue uma vez, mas eventualmente ela estava seca e limpa e embrulhada em pano fresco. Para um berço, ele esvaziou uma gaveta de sua cômoda e forrou ela com sua camisa de flanela mais macia. Isso serviria até ele descobrir algo melhor. Tudo era temporário. Tudo. Ele disse a si mesmo isso enquanto ele deitava ela na cama improvisada. Ela durou talvez 5 minutos antes ela começou a chorar novamente. O dia esticou longo e impossível. Cada choro enviou Sam para modo de resolução de problemas. Faminta novamente, molhada novamente, demais fria, demais quente, ou apenas precisando ser segurada. Pela tarde, ele tinha começado a aprender os diferentes sons dela. O choro agudo significava fome. O gemido irritadiço significava desconforto. A baleia significava ela, apenas precisava de seus braços ao redor dela. Precisava sentir que ela não estava sozinha neste mundo frio. Aquela noite foi a mais longa da vida de Sam. Ela não dormiria a menos que ele a segurasse. Então ele andou em círculos na cabana, cantarolando canções sem tom. Ele meio lembrava de sua própria infância na Pensilvânia. Seus braços doeram, seus olhos queimaram com exaustão. Mas cada vez ele tentava deitar ela choraria e ele pegaria ela de volta. Por volta das 2 da manhã, ela finalmente se acomodou contra seu peito, sua respiração uniformizando, e para dormir. Sam afundou em sua cadeira, a cadeira de balanço que tinha sido de Elizabeth, com medo de se mover, com medo de quebrar qualquer feitiço, tinha finalmente acalmado esta criança. Sua camisa estava encharcada com leite e lágrimas, dele e dela ambos. Sua mão, cicatrizada de anos de trabalho com corda e couro, estendeu-se por todas as costas dela. Ela era tão pequena, tão impossivelmente frágil, e ela estava respirando, quente, viva. Ele tinha mantido ela viva por um dia inteiro. Sam observou o fogo queimar baixo no fogão, ouviu suas pequenas respirações e sentiu algo mudar dentro dele. Não compromisso, não ainda. Mas cuidado em tempo presente, este momento, esta necessidade ele podia satisfazer. Amanhecer traria decisões. Mas agora havia apenas isso, um homem e uma criança em uma cabana em Montana. Enquanto neve caía silenciosa fora e o mundo dormia, inconsciente que algo tinha mudado. Amanhecer rastejou através das janelas embaçadas, transformando o mundo de preto para cinza para ouro pálido. O bebê mexeu, mas não acordou. Sam olhou para baixo para o rosto dela, pacífico agora em sono, e sussurrou palavras ele não planejou. Acho que conseguimos atravessar uma noite. Vamos ver sobre outra. O segundo dia trouxe seus próprios desafios. Sam descobriu que bebês precisavam comer a cada poucas horas, não apenas quando conveniente. Ele aprendeu que a temperatura do leite importava mais do que ele pensava. Que trocar fraldas era uma habilidade que exigia prática, que alguns choros significavam nada mais do que a necessidade de contato humano. Pelo meio-dia, suas costas doeram de se curvar sobre o berço improvisado. Suas mãos estavam desajeitadas de falta de sono, mas o bebê estava ainda respirando, ainda tomando leite, ainda real e vivo e dependente dele. Ele sentou pela janela na tarde, segurando ela enquanto ela dormia, observando neve cair no quintal fora. Seu olhar derivou para a cadeira de balanço.
Elizabeth tinha amado, para o canto onde eles tinham planejado colocar um berço 16 anos atrás. Seu olhar derivou para a cadeira de balanço. Elizabeth tinha amado, para o canto onde eles tinham planejado colocar um berço 16 anos atrás. A dor estava ainda lá, gasta lisa por 15 anos, mas nunca verdadeiramente ido. O bebê em seus braços moveu, fez um pequeno som, acomodou novamente. O calor dela escoou através de sua camisa para a pele que tinha estado fria por tanto tempo. Por toda a lógica, ele deveria cavalgar para a cidade ao amanhecer. Encontrar xerife Wade. Explicar a situação. Deixar eles contatarem o orfanato em Helena. Isso era a coisa sensata, a coisa certa. Mas Sam olhou para baixo, para o rosto dela, pacífico e sono, e não podia imaginar entregar ela para estranhos. Não podia imaginar esta cabana vazia novamente depois de 3 dias de sua presença, tinha preenchido ela com som e propósito. Ele estava aterrorizado de falhar ela, aterrorizado de perder ela, aterrorizado de amar algo este frágil e precioso. Você está aqui e eu estou aqui, ele sussurrou. E talvez isso é o suficiente por agora. A decisão assentou sobre ele como neve, quieta, inevitável, cobrindo tudo. Ele não levaria ela para a cidade. Não ainda, talvez não de todo. O pensamento aterrorizou ele, mas lá estava, verdadeiro como o sol nascendo no leste. Ele precisava de um nome para ela, algo que significasse o que ela representava. O que tinha chegado na manhã de Natal quando ele esperava nada além de outro dia solitário. Graça, ele disse em voz alta, testando o som. Para o que veio quando eu não sabia e eu precisava dele? Graça Rosa. Rosa tinha sido o nome do meio de Elizabeth, uma conexão com o passado e uma esperança para o futuro, ligados juntos em 8 letras. Sam levantou, carregou Graça para a mesa e abriu a Bíblia da família de Elizabeth, tinha trazido da Pensilvânia. Era um dos poucos livros na cabana, encadernado em couro, páginas finas como sussurro. Ele virou para a página para registros de família, pegou a caneta, mergulhou ela em tinta que tinha ficado sem uso por 15 anos. Grace Rose Mitchell, encontrada 25 de dezembro de 1885. A tinta secou. O nome se tornou real. E Samuel Mitchell, que tinha gasto 15 anos aprendendo como estar sozinho, deu o primeiro passo para aprender como ser um pai novamente. Na terceira manhã, Sam acordou para encontrar cavalo do velho Tom Brennan amarrado fora de sua cabana. Ele não tinha ouvido ninguém se aproximar. Privação de sono estava alcançando ele. Grace estava se agitando em seu berço de gaveta, pronta para sua alimentação matinal. E Sam estava se movendo em piloto automático, aquecendo o leite, testando temperatura. Passando pela rotina, ele tinha aprendido por tentativa e erro. A batida na porta veio enquanto ele estava conseguindo Graça para pegar o pano encharcado em leite morno. Velho Tom ficou na varanda, neve espanando seus ombros, seu rosto envelhecido e ilegível. 75 anos de idade, se ele fosse um dia, um veterano da guerra entre os estados. E a coisa mais próxima, Sam tinha um amigo, embora eles raramente falassem mais de uma dúzia de palavras por vez. Tom. Sam, disse Sam. O olhar do velho Tom caiu para o embrulho nos braços de Sam. Ouviu conversa na cidade ontem. Pensei que eu cavalgaria e veria por mim mesmo. Sam se afastou, deixando o velho homem entrar. Tom carimbou neve de suas botas, fechou a porta contra o frio e ficou lá absorvendo a cena. A cabana que tinha sido limpa e simples agora mostrava sinais de caos. Panos secando pelo fogão, o berço de gaveta na mesa, o pedaço de papel com seu apelo desesperado, jazendo ao lado da Bíblia. Eles se moveram para as cadeiras pelo fogão. Sam continuou alimentando Grace, enquanto o velho Tom encheu seu cachimbo, socou o tabaco com dedos nodosos, acendeu um fósforo. O cheiro de fumaça encheu a cabana, familiar e estranhamente reconfortante. Eles sentaram em silêncio por 20 minutos. Os únicos sons o estalo de madeira no fogão e pequenos ruídos de Grace enquanto ela comia.
Finalmente, velho Tom falou. 1863 Gettysburg. Eu vi uma criança lá, talvez 4 anos de idade, vagando pelo rescaldo, pais mortos na batalha. Eu queria levar ele, trazer ele para casa, mas eu não fiz. Disse a mim mesmo não era meu lugar. Disse a mim mesmo alguém mais cuidaria dele. Ele puxou seu cachimbo, exalou lentamente. Nunca descobri o que aconteceu com aquele menino, mas eu tenho lamentado isso todo dia desde. Isso é 50 anos de arrependimento, Sam. Pesa mais pesado do que qualquer ferida eu tomei naquela guerra. Sam encontrou seus olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo há 2 tipos de arrependimento neste mundo. O arrependimento de fazer algo e o arrependimento de não fazer algo. O segundo tipo come em sua alma pior do que o primeiro jamais poderia. Grace tinha terminado de comer. Sam segurou ela na vertical contra seu ombro, batendo nas costas dela o jeito Martha Brennan tinha mostrado a ele ontem, esperando a bolha de ar para soltar. O gesto sentiu-se ambos estranho e natural, como aprender uma língua ele tinha de alguma forma sempre conhecido. Você sabe como banhar um bebê? Velho Tom perguntou. Não realmente, eu vou mostrar a você. Perdi minha esposa para a febre 30 anos atrás, mas eu ajudei a criar minha filha Marta, e ela me deu 3 netos antes ela faleceu. Eu lembro o suficiente. Pela próxima hora, velho Tom ensinou Sam a mecânica de cuidado infantil, como aquecer água em uma bacia, testar ela com um cotovelo, apoiar a cabeça e pescoço do bebê, como observar por sinais de febre ou doença, como reconhecer a diferença entre agitação normal e real angústia. Mãos do velho soldado, cicatrizadas de guerra e trabalho, eram surpreendentemente gentis enquanto ele demonstrava em Grace, que parecia sentir ela estava segura. Cidade vai falar, velho Tom disse enquanto ele secava suas mãos em um pano. Eles já são. Homem sozinho com um bebê. Perguntas serão feitas. Deixe eles perguntarem. Xerife vai querer investigar. Descobrir quem deixou ela. Eu sei. Velho Tom pegou o anel de prata de onde Sam tinha deixado ele na mesa. Ele examinou ele de perto, apertando os olhos na inscrição. 1083. Este tipo de gravação. Apenas um joalheiro em Helena faz trabalho este fino. Peça cara. Quem quer que deixou esta criança não era pobre. Sam sentiu algo frio assentar em sua barriga. O que você está dizendo? Estou dizendo quando pessoas pobres abandonam um bebê, eles não deixam anéis de prata para trás. Esta era alguém com meios, alguém que tinha razões nós não podemos adivinhar. Velho Tom colocou o anel para baixo cuidadosamente. Sam, pessoas com dinheiro podem comprar advogados, podem comprar influência. Você mantém esta criança, você pode estar começando uma briga, você não está preparado para. Eu vou preparar então. Velho Tom acenou lentamente. Estudou o rosto de Sam por um longo momento. Você está já apegado. 3 dias e ela é já sua. Eu posso ver isso. Sam não negou isso. Não podia negar isso. A verdade estava escrita em como ele segurava ela. Como ele escutava por sua respiração na noite. Como o pensamento de entregar ela para estranhos fez seu peito contrair com algo como pânico. Ela me salvou, Tom. Eu não espero você entender. Mas estes 15 anos, eu tenho estado morto por dentro, apenas passando por movimentos. E então eu encontrei ela, e algo acordou. Algo eu pensei morreu com Meg e meu menino. Eu entendo mais do que você pensa. Velho Tom levantou, recuperou seu casaco do gancho pela porta. Você vai ter que ir para a cidade logo. Não pode evitar isso para sempre. Você vai precisar de suprimentos e eles vão precisar ver que ela está sendo cuidada propriamente. Eu sei. Quando você for, mantenha sua cabeça alta. Não se desculpe. Não explique mais do que necessário. Apenas mostre a eles a verdade disso. Velho Tom pausou na porta. E Sam, aquele anel, mantenha ele seguro.
Pode vir um dia, você precisa saber de onde ele veio. Depois velho Tom saiu, Sam sentou segurando Grace e pensou sobre o que o velho soldado tinha dito. Pessoas com dinheiro, advogados, influência. Ele olhou para baixo para a criança em seus braços, tão confiante, tão dependente, e fez uma promessa silenciosa. O que quer que viesse, quem quer que tentasse pegar ela, ele lutaria. Ele tinha falhado Elizabeth e seu filho. Ele não falharia Grace. Aquela noite, enquanto checava os cavalos, Sam notou algo ele tinha perdido no caos dos dias anteriores. Pegadas na neve ao redor do celeiro, agora principalmente cobertas por neve fresca, mas ainda visíveis se você soubesse onde olhar. Pequenas pegadas, não as botas pesadas de um rancheiro ou fazendeiro. Estas eram diferentes. O príncipe dos sapatos de uma mulher, couro e delicado, levando da estrada para o celeiro e de volta novamente. Alguém tinha andado aqui na noite, tinha colocado graça naquele presépio com cuidado, tinha deixado a nota, o anel, o cachecol azul tricotado, e então tinha caminhado para longe na escuridão, carregando luto. Sam não podia começar a imaginar. Ele tocou o príncipe com sua mão enluvada, sentindo uma conexão estranha com esta mulher desconhecida, uma mãe que tinha feito a escolha mais difícil possível. Ele se perguntou se ela tinha observado das árvores. Esperando para ter certeza, ele encontrou o bebê. Se perguntou se ela estava ainda lá fora em algum lugar. Se perguntando se seu filho tinha sobrevivido à noite. Sua mamãe amou você. Sam sussurrou para o ar congelado. Amou você o suficiente para deixar você ir. Eu prometo que vou ter certeza você sabe isso. No quinto dia, Sam soube, ele não podia adiar isso por mais tempo. O leite estava acabando. Ele precisava de garrafas apropriadas, não alimentadores de pano improvisados. Ele precisava de algodão para fraldas, ácido carbólico para manter o coto umbilical limpo. E ele precisava encarar o que quer que estava esperando por ele na cidade. Ele embrulhou Grace em camadas contra o frio brutal, o cachecol de lã azul, a colcha, então seu próprio casaco pesado embrulhado ao redor dela, criando um casulo de calor. Ele aqueceu pedras no fogo, embrulhou elas em pano e colocou elas em uma caixa de madeira na carroceria da carroça. Grace foi para dentro da caixa, cercada por calor, embrulhada tão completamente que apenas o rosto dela mostrava. A jornada de 8 milhas sentiu-se mais longa do que o usual. A temperatura tinha caído para 10 abaixo, transformando sua respiração em cristais de gelo em sua barba. Sam dirigiu a carroça lentamente, verificando Grace a cada poucos minutos. Ela dormiu através da maior parte disso, protegida pelas camadas e as pedras aquecidas. A cidade de Birch Creek, território de Montana, consistia de uma rua principal com cerca de 20 edifícios. Loja geral, salão, igreja, escola, ferreiro e casas espalhadas. População talvez 300, contando os ranchos circundantes. Todos conheciam todos, e a esta altura, todos saberiam sobre Sam e o bebê. O calor da loja geral atingiu ele como uma parede quando ele empurrou através da porta, o sino acima tilintando. Grace estava acordada agora, seus olhos arregalados, absorvendo os novos arredores. Sam segurou ela perto, sentindo cada olhar na sala virado para eles. Conversas pararam no meio da frase. Cada cabeça virou. Thomas Chen da lavanderia, a viúva Morrison, jovem Billy Henderson, a esposa do prefeito, xerife Jacob Wade perto de trás, reverendo Nathaniel Hutchins pelo fogão. 12 pessoas naquela sala e cada uma delas encarando. O silêncio esticou por 30 segundos. 30 segundos que sentiram-se como 30 anos. Então Martha Brennan se moveu. Filha do velho Tom, 60 anos de idade, com olhos gentis e mãos gastas pelo trabalho. Ela cruzou a sala lentamente, seu olhar fixo em Grace. Samuel Mitchell, ela disse suavemente. Isso é um bebê? Sim, senhora. De onde ela veio? Sam manteve sua voz firme. Encontrei ela manhã de Natal em meu celeiro.
Não podia deixar ela. O sussurro começou imediatamente, um farfalhar como vento através de folhas de outono. Martha estendeu a mão, tocou a pequena mão de Grace com um dedo. Grace curvou seus dedos ao redor disso, segurou. Olhos de Martha encheram-se de lágrimas. Oh, Sam, ela sussurrou. Você homem corajoso, tolo. Xerife Jacob Wade empurrou através da pequena multidão. 52 anos de idade, justo mas completo. Não um homem para deixar perguntas permanecerem sem resposta. Isso é um assunto sério, Sam. Bebê abandonado significa uma investigação. Eu vou precisar de detalhes. Não tenho muitos para dar. Alguém deixou ela em meu celeiro com uma nota pedindo a mim para amar ela. Isso é tudo, eu sei. E você tem mantido ela 5 dias sem dizer a ninguém. Manteve ela viva, Sam disse. Manteve ela quente e alimentada. Fez o que precisava ser feito. Dr. Henry Carson apareceu do quarto de trás, seu rosto envelhecido curioso. Aos 67, ele tinha entregado metade das crianças em Birch Creek, tratado feridas de lutas indígenas e acidentes agrícolas, enterrado amigos e estranhos igualmente. Ele tinha estado lá na noite, Elizabeth morreu. Tinha tentado tudo para salvar ela. Tinha falhado. Deixe-me ver ela, Sam. Sam relutantemente desenrolou o suficiente para o médico examinar Grace. Mãos de Carson eram gentis, praticadas, checando a respiração dela, a cor dela, o coto umbilical cicatrizando. Depois de um longo momento, ele recuou, acenando. Ela é saudável, bem cuidada. Na verdade, Sam, você tem feito bom trabalho aqui, melhor do que eu esperava. As palavras aliviaram algo no peito de Sam, mas os sussurros continuaram. Especulação girando através das pessoas da cidade reunidas como vento através da grama da pradaria. Um homem não pode criar uma menina propriamente. Deveria ir para o orfanato. Não é natural. Ele sozinho com um bebê. Martha tocou o braço de Sam. Você traz ela pela minha casa amanhã. Eu vou mostrar a você propriamente como banhar ela, quais sinais observar por. Um homem sozinho não deveria estar fazendo isso sem ajuda. Eu apreciaria isso, senhora. Mas Sam ouviu as outras vozes também. O julgamento, a dúvida, a certeza sussurrada que ele estava cometendo um erro. Reverendo Hutchen deu um passo à frente, 57 anos de idade, careca com a voz gentil de um homem que acreditava ele sempre sabia o que era certo. Irmão Mitchell, enquanto suas intenções são admiráveis, nós devemos considerar o que é melhor para a criança. Uma menina precisa da orientação de uma mãe. O orfanato em Helena tem recursos, poderia colocar ela com uma família apropriada, uma família completa. Ela tem uma família, Sam disse calmamente. Ela tem a mim. Mas você pode fornecer o que uma mãe fornece? O cuidado gentil, a sabedoria feminina. Sam encontrou seus olhos. Eu posso fornecer amor e segurança e um lar. Não é isso o que importa. Amor sozinho não é sempre o suficiente. O dono da loja geral, Sr. Peterson, começou a reunir suprimentos de Sam. Leite, pano de algodão, ácido carbólico, uma mamadeira apropriada. Seus movimentos eram rápidos, profissionais, mas Sam podia ver a incerteza em seus olhos. A cidade inteira estava observando, pesando, julgando. Sam pagou, reuniu suas compras e virou para sair. Enquanto ele alcançava a porta, um homem ele tinha nunca visto antes saiu das sombras pela janela da loja. Alto, vestindo um sobretudo preto e um chapéu de aba larga que sombreava seu rosto. Ele olhou para Grace, então para Sam, sua expressão ilegível. Então ele tocou a aba de seu chapéu em um gesto que podia ter sido saudação ou aviso e caminhou para longe pela rua. Frio correu pela coluna de Sam. Aquele homem tinha estado observando, escutando, e algo sobre ele sentiu-se errado. Sentiu-se perigoso em um jeito Sam não podia definir.
Ele carregou Grace para a carroça, prendeu ela de volta na caixa quente e dirigiu para casa através da tarde fria. Os olhos da cidade sentiram-se como peso em seus ombros todo o caminho de volta para sua terra. Aquela noite, depois Grace foi alimentada, e dormindo em seu berço de gaveta, Sam encontrou um envelope que tinha sido escorregado sob sua porta. Sem carimbo postal, sem assinatura, apenas um pedaço de papel dobrado com palavras que fizeram seu sangue gelar. Ela pertence com seu próprio tipo. Um homem sozinho é um perigo. Desista dela antes que seja tarde demais. A caligrafia era educada, fluida, nada como o desespero rolado da nota que tinha vindo com graça. Esta era alguém mais, alguém observando, alguém que pensava eles sabiam melhor do que Sam o que deveria acontecer a esta criança. Sam carregou a nota para o fogão e queimou ela. Observou o papel enrolar e enegrecer e virar cinza. Então ele checou as portas, certificou se as janelas estavam trancadas e sentou na cadeira de balanço com seu rifle sobre seu colo, mantendo vigia através da noite enquanto Grace dormia. Deixe eles virem, ele pensou. Deixe qualquer um tentar pegar ela. Eles aprenderiam o que 15 anos de luto e solidão tinham forjado. Um homem com nada a perder, exceto esta uma coisa preciosa que tinha feito ele querer viver novamente. Fora, o vento de Montana uivou através da pradaria e em algum lugar na escuridão, olhos desconhecidos podiam ter estado observando. Mas dentro da cabana, um fogo queimava quente e um bebê dormia seguro. E Samuel Mitchell ficou de guarda sobre o futuro nenhum deles tinha planejado. O primeiro domingo de janeiro trouxe Martha Brennan para a porta de Sam com uma cesta cheia de suprimentos em uma determinação que lembrou ele de sua falecida esposa. Ela bateu 2 vezes, esperou, então deixou-se entrar do jeito apenas alguém que tinha ganhado aquele direito podia fazer. Sam estava na mesa tentando trocar fralda de Grace com a concentração de um homem desarmando uma bomba. Ele tinha melhorado nisso na semana passada, mas ainda sentia-se como lutar um pequeno, determinado animal. Grace chutou suas pernas, fazendo pequenos ruídos de protesto, e dedos de Sam tatearam com os alfinetes de segurança. Você está segurando as pernas dela muito alto, Martha disse, colocando sua cesta para baixo. Aqui, deixe-me mostrar a você. Pelas próximas 2 horas, Martha transformou táticas de sobrevivência ásperas de Sam em cuidado infantil apropriado. Ela trouxe fraldas de algodão reais, macias e brancas, não as tiras de camisa rasgada ele tinha estado usando. Ela mostrou a ele como dobrar elas, como prender elas para que ficassem seguras, mas não espetassem o bebê. Como checar o coto umbilical, que estava cicatrizando bem graças ao ácido carbólico ele tinha estado aplicando. Você fez certo com isso, Martha disse, examinando o botão de barriga de Grace. Dr. Carson estaria orgulhoso. Mais alguns dias e ele estará completamente cicatrizado. Ela ensinou a ele o jeito apropriado de banhar um bebê. Encher uma bacia com água, testar ele com seu cotovelo. Nunca sua mão, porque mãos podiam tolerar calor. Pele de um bebê não podia. Apoiar a cabeça e pescoço sempre. Lavar rosto primeiro, então corpo, então bumbum por último. Passos simples que Sam cometeu à memória como um soldado aprendendo comandos de treinamento. Mas eram as outras coisas Martha ensinou a ele que importavam mais. Como reconhecer quando Grace estava faminta versus apenas irritadiça. Como fazer ela arrotar propriamente depois de alimentar. Como enrolar ela para que ela sentisse segura. As pequenas intimidades de cuidado que nenhum livro podia ensinar, apenas experiência e paciência. Minha filha teve 3 crianças antes ela faleceu, Martha disse enquanto ela demonstrava a técnica de enrolar apropriada. Morreu trazendo o 3º para o mundo. Deixou aqueles bebês sem uma mãe. Deixou a mim para criar eles. Então, eu sei algo sobre cuidar de crianças que não são suas por nascimento, mas são suas em todo jeito que importa.
Sam observou as mãos dela, memorizando os movimentos. Como você gerenciou o luto e o cuidado tudo de uma vez? Alguns dias eu não fiz. Alguns dias eu apenas sobrevivi até a hora de dormir. Olhos de Marta seguraram o entendimento. Mas aqueles bebês precisavam de mim para ser mais do que meu luto. E eventualmente cuidar deles se tornou a coisa que me curou. Amor funciona daquele jeito às vezes. Ele quebra você e conserta você ao mesmo tempo. Antes ela saiu, Marta pausou na porta. Sammy, a cidade está falando. Alguma disso é apenas curiosidade, mas alguma disso é mais mesquinha do que isso. Há pessoas que pensam você deveria dar graça para o orfanato. Pessoas que pensam um homem sozinho é antinatural. Talvez até perigoso. Eu sei. Você também sabe que Eleanor Hartford chegou na cidade ontem. Veio todo o caminho de Helena em uma carruagem chique. Ela tem estado perguntando perguntas sobre bebês abandonados. Mãos de Sam apertaram no prato ele estava segurando. Quem é ela? Mulher rica casada com William Hartford, o advogado. Eles têm dinheiro e influência, e a palavra é, eles estão procurando adotar. Ela já falou com o xerife Wade e Reverendo Hutchins. Martha encontrou seus olhos. Sam, estou dizendo a você isso porque você precisa estar preparado. Isso pode não ser apenas sobre fofoca da cidade mais. Isso pode ser uma briga. Depois Martha saiu. Sam segurou Grace e olhou pela janela para a paisagem de janeiro. A neve tinha derretido um pouco, deixando manchas de terra marrom visíveis como feridas e pele branca. Em algum lugar lá fora, pessoas estavam decidindo o destino de Grace, fazendo planos que não incluíam ele, julgando pigarreia, ele sem saber o que significava segurar esta criança às 3h da manhã. Para sentir a confiança dela, para ser precisado em um jeito, ele não tinha sido precisado em 15 anos. Eles podem tentar, ele sussurrou para Grace, mas você é minha agora, e eu não desisto do que é meu. Eleanor Hartford chegou na cabana de Sam em uma tarde de terça-feira em meados de janeiro. Ele ouviu a carruagem antes ele viu ela. O som de múltiplos cavalos e rodas com aros de ferro em chão congelado. 4 baios combinados puxando uma carruagem preta laqueada que não tinha negócio em estradas de rancho de Montana. Um motorista em libré sentou no banco e uma mulher em peles desceu com a ajuda de um lacaio. Sam observou da janela, Grace dormindo contra seu ombro. Ele tinha estado esperando isso ou algo parecido desde o aviso de Martha, mas ver riqueza e poder rolarem até sua modesta cabana ainda enviou gelo através de suas veias. A mulher tinha 40, talvez com um cabelo escuro preso para cima sob um chapéu caro. O vestido dela era veludo azul profundo, sua capa aparada com o que parecia vison. Tudo sobre ela falava de dinheiro e refinamento da costa leste. Ela moveu-se com confiança através de seu quintal, seus sapatos completamente inadequados para a vida de fazenda. Sam encontrou ela na porta antes ela podia bater. Ele ficou na soleira, graça em seus braços, e disse nada, apenas esperou. Mitchell. A voz dela era culta, sotaque de Boston, mal suavizado por tempo fora oeste. Meu nome é Eleanor Hartford. Eu me pergunto se nós poderíamos falar sobre a criança você está segurando. Sam recuou, deixou ela entrar, mas apenas porque recusar faria ele parecer que ele tinha algo a esconder. O olhar de Eleanor varreu a cabana, absorvendo seus móveis esparsos, sua simplicidade de solteiro. Os olhos dela demoraram no berço de gaveta, as fraldas secando pelo fogão. Os sinais de adaptação apressada ao cuidado infantil. Eu serei direta, Sr. Mitchell. Eu tenho ouvido sobre sua situação e eu acredito eu posso ajudar. Ela removeu suas luvas com graça praticada. Meu marido e eu temos estado casados 15 anos. Nós temos querido crianças desesperadamente, mas temos estado incapazes de ter as nossas próprias. Quando eu ouvi sobre este bebê abandonado, eu soube era providência. Providência?
Sam repetiu sua voz plana. Nós podemos oferecer a esta criança tudo. Educação nas melhores escolas, aulas de música, idiomas, um lar apropriado com serviçais para ajudar a cuidar dela. E mais importante, uma mãe e um pai, como Deus pretendia. Ela tem um pai. Sorriso de Elelanar era paciente, compadecido. Senhor Mitchell, eu não duvido suas boas intenções. Mas certamente você deve ver que um homem sozinho, vivendo nesta localização remota, não pode fornecer o que uma jovem menina precisa. Enquanto ela cresce mais velha, ela vai requerer orientação feminina. Como você vai ensinar ela a ser uma dama? Como você vai preparar ela para a sociedade? Talvez eu não quero ela preparada para seu tipo de sociedade. Talvez eu apenas quero ela amada e segura. Amor não é o suficiente. Voz de Elelanar afiou ligeiramente. Ela precisa de estabilidade, recursos, oportunidades. Você simplesmente não pode fornecer em um rancho falido. Maxilar de Sam apertou. Meu rancho não está falindo. Não? Então por que você não tem ido ao mercado em meses? Por que a cidade fofoca sobre o eremita Mitchell, que mal sobrevive inverno a inverno? Ela suavizou seu tom. Eu não estou tentando insultar você. Eu estou tentando ajudar você a ver razão. A razão, eu vejo, é uma mulher que quer algo que não pertence a ela. Elelanar alcançou dentro de sua bolsa e puxou um documento dobrado. Eu já apresentei uma petição formal com o xerife Wade. O juiz territorial vai revisar ela dentro de 30 dias. Dadas minhas circunstâncias, casada e financeiramente segura versus as suas, eu acredito a lei vai ver onde esta criança pertence. Ela colocou o documento na mesa e virou para sair. Enquanto ela ficou de pé, uma pequena fotografia escorregou de sua bolsa e caiu no chão. Sam pegou ela antes ela podia reagir. Uma jovem mulher, de cabelo escuro, de pé por uma janela. Ao redor dos ombros dela, inconfundível mesmo na imagem desbotada, estava um cachecol azul tricotado idêntico ao que tinha embrulhado Grace. Elelanar arrebatou ele de volta, mas não antes Sam viu algo mais. Aqueles olhos, os mesmos olhos azuis profundos Grace tinha, a mesma forma do rosto. Quem é ela? Sam perguntou calmamente. Composição de Eleanor rachou por apenas um segundo. Ninguém, apenas ninguém. Ela guardou a fotografia rapidamente e saiu sem outra palavra. Mas Sam sabia. Ele sabia que aquela mulher estava conectada a Grace. E Eleanor sabia exatamente quem Grace era. Na porta, ela pausou. Senhor Mitchell, eu sei perda. Eu sei o que significa querer algo tão desesperadamente que se torna difícil pensar claramente. Mas você deve perguntar a si mesmo, o que é verdadeiramente melhor para esta criança? Sua necessidade por ela, ou a necessidade dela por um futuro real? Depois ela saiu, Sam leu a petição. Linguagem legal sobre melhores interesses da criança e ambiente familiar apropriado e recursos para desenvolvimento. Palavras que significavam Eleanor Hartford tinha dinheiro e advogados e a lei provavelmente do lado dela. Aquela noite, depois Grace estava dormindo, Sam cavalgou para a casa do velho Tom através da escuridão. Ele precisava de conselho e o velho soldado era o único que podia entender. Eles sentaram na cabana esparsa de Tom, muito como a própria de Sam, e Sam contou a ele tudo. A petição, visita de Eleanor, a ameaça que pairava sobre eles. Velho Tom fumou seu cachimbo em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele falou. Sam, você precisa entender algo sobre pessoas como os Hartford. Eles estão acostumados a conseguir o que eles querem. Dinheiro abre portas, compra juízes, influencia decisões. Então, eu deveria apenas desistir. Eu não disse isso. Velho Tom inclinou-se para a frente. Eu disse você precisa entender o que você está contra, porque se você vai lutar, você melhor lutar inteligente e você melhor estar preparado para perder tudo tentando. Eu já perdi tudo uma vez.
Perder novamente não assusta em mim tanto quanto não lutar assusta. Velho Tom acenou lentamente. Então aqui está o que você faz. Você vive sua vida em público. Você deixa pessoas ver você com aquele bebê. Você vai à igreja. Você aceita a ajuda de Marta. Você mostra à cidade inteira que você não está escondendo, não envergonhado, e que você é um pai capaz. Porque quando aquele juiz vier, sua melhor defesa não são argumentos legais. É a verdade vivida onde todos podem testemunhar ela. Sam retornou para casa perto da meia-noite para encontrar outra nota sob sua porta. Esta era diferente, mais longa, a caligrafia feminina e educada. Senhor, Mitchell, você não me conhece, mas eu sei coisas sobre os Hartford que podem interessar você. O anel que veio com o bebê. Eu tenho visto um como ele antes. Pergunte a si mesmo, como Eleanor Hartford soube sobre esta criança tão rapidamente? Como ela chegou dentro de semanas do abandono? Algumas coincidências não são coincidência de todo. Observe o cachecol azul. Essa é sua chave. Uma amiga. Sam leu ela 3 vezes, então enfiou ela na Bíblia ao lado da nota original. Peças de quebra-cabeça estavam espalhadas ao redor dele, mas ele não podia ainda ver a imagem elas fizeram. O anel, o cachecol, rápida chegada de Eleanor. Em algum lugar em tudo isso estava uma verdade esperando ser encontrada. Mas amanhecer veio antes ele podia pensar mais. E com ele veio os choros de Grace por alimentação e o trabalho diário que não parava para mistérios ou ameaças legais. Um dia por vez, uma alimentação por vez, um momento de amor provando a si mesmo de novo e de novo. Fevereiro trouxe mudanças, ambos pequenas e profundas. Grace cresceu mais forte, mais alerta. Aos 6 semanas de idade, ela começou a rastrear Sam com seus olhos enquanto ele se movia ao redor da cabana. Ela observaria ele com foco intenso, como se memorizando seu rosto, aprendendo quem este homem era, quem cuidava dela. A primeira vez ela deliberadamente agarrou seu dedo e segurou. Sam sentiu algo quebrar aberto em seu peito. Uma coisa tão pequena, um reflexo talvez, mas sentiu-se como reconhecimento, como se ela conhecesse ele, como se ela estivesse escolhendo segurar. Essa é minha menina, ele sussurrou. Você segure firme. Fiel ao conselho do velho Tom, Sam começou a ir à cidade mais regularmente. Ele atendeu à igreja naquele primeiro domingo de fevereiro. A primeira vez em 15 anos ele tinha sentado naqueles bancos. Os sussurros seguiram ele enquanto ele carregava Grace pelo corredor, mas ele manteve sua cabeça alta e seus passos firmes. Ele sentou na parte de trás, Grace embrulhada em seus braços, e quando ela se agitou durante o sermão, ele levou ela para fora e caminhou pelo pátio da igreja até ela acalmar. Depois do serviço, algumas pessoas evitaram ele, mas outras se aproximaram. Senhora Johnson, que tinha perdido uma filha anos antes, pediu para segurar Grace e então chorou suavemente. A família Chen sorriu e acenou. Jovem Billy Henderson, apenas 13, perguntou se bebês eram realmente tão difíceis de cuidar quanto sua mãe disse. Mais difícil, Sam disse a ele honestamente. Mas isso... A cidade estava se dividindo. Alguns viram um homem tentando o seu melhor em circunstâncias impossíveis. Outros viram impropriedade, perigo, uma situação que precisava de correção. E no meio de tudo isso, Grace cresceu e prosperou, alheia à tempestade se reunindo ao redor dela. Dr. Carson se tornou um visitante regular, verificando o progresso de Grace, mas também Sam suspeitou, verificando ele. O velho médico chegaria sem aviso, examinaria Grace com gentileza completa, então sentaria pelo fogão e falaria sobre nada em particular. Era companheirismo disfarçado de cuidado médico, e Sam estava grato por isso em maneiras ele não podia expressar. Ela está ganhando peso bem, Carson disse uma tarde em final de fevereiro. Você está fazendo bem, Sam. Melhor do que a maioria dos novos pais eu tenho visto. Não tem muita escolha. Você tinha uma escolha.
Você podia ter entregado ela naquele primeiro dia, mas você não fez. Carson empacotou seus instrumentos com eficiência praticada. A cidade está observando, você sabe, pesando e medindo. Aquela mulher Hartford tem estado fazendo seu caso para qualquer um que escute, mas há pessoas do seu lado também, mais do que você pode pensar. Não vai importar se o juiz decidir contra mim. Juízes são humanos. Eles são influenciados por evidências, sim, mas também por caráter. Por ver um homem fazer certo, mesmo quando é difícil, Carson pausou na porta. Continue fazendo o que você está fazendo. Deixe pessoas verem a verdade disso. A primeira grande tempestade do final do inverno chegou em 20 de fevereiro sem aviso. Sam tinha checado os cavalos na tarde, trouxe madeira extra, prendeu o celeiro. Mas o tempo de Montana era traiçoeiro. E o que começou como neve leve se tornou uma nevasca uivante ao anoitecer. Pelo amanhecer do segundo dia, o mundo tinha desaparecido em caos branco. Vento sacudiu as paredes da cabana. Neve empilhou contra as janelas. Sam manteve o fogo aceso, manteve Grace aquecida e tentou não pensar sobre o suprimento minguante de leite. No terceiro dia, o leite acabou. Sam tentou misturar farinha e água, mas Grace recusou ela. Chorando com fome, ele não podia satisfazer. Ele se agasalhou e lutou seu caminho até o celeiro, esperando uma das vacas pudesse ter leite apesar de não ter parido ainda. Mas não havia nada. A tempestade não mostrava sinais de acabar, e choros de Grace cresceram mais fracos, mais desesperados. Aquela tarde, Grace desenvolveu uma febre. Sam sabia os sinais do ensino de Martha. Estanho quente ao toque, bochechas coradas, recusa a comer, mesmo se ele tivesse tido comida para dar a ela. Ele tinha um termômetro, um velho de mercúrio, Dr. Carson tinha deixado. Ele colocou ele cuidadosamente sob o braço de Grace, segurou ele lá enquanto ela se agitava. Então leu o resultado com crescente pavor. 103 errado. Elizabeth tinha começado com uma febre. Ela tinha subido, e então ela se foi. Sam segurou Grace, sentindo ela queimar contra ele, e o velho medo veio rugindo de volta. Não novamente. Deus, por favor, não novamente. Ele tentou tudo, ele sabia. Garras frescas na testa dela, desembrulhando ela para deixar calor escapar, coachando água na boca dela gota por gota. Mas enquanto tarde virava a noite, a febre não quebrou. Choros de Grace tornaram-se gemidos. Os olhos dela perderam foco. Sam encarou a escolha impossível. 8 milhas para a casa do Dr. Carson, através de uma nevasca que tinha matado 3 homens no inverno anterior. Temperatura a 25 abaixo, visibilidade 0. Levar Grace para fora naquele tempo podia matar ela, mas ficar aqui e fazer nada definitivamente mataria ela. Não havia escolha. Não realmente. Sam já tinha enterrado uma criança. Ele não enterraria outra. Ele trabalhou com mãos que tremiam de mais do que frio. Ele construiu o fogo no fogão e aqueceu 4 grandes pedras de rio até elas estarem quase demais quentes para manusear. Ele embrulhou cada uma em camadas de pano. Então colocou elas em uma caixa de madeira ele normalmente usava para ferramentas. Ele forrou a caixa com seus cobertores mais macios, criando um ninho. Então ele embrulhou Grace em 5 camadas. Camisa de lã, camisola de flanela, o cachecol azul tricotado, uma pele de ovelha e finalmente lona oleada para manter fora a umidade. Ele colocou ela na caixa cercada pelas pedras aquecidas. Ela teria calor, pelo menos por um tempo. Tempo suficiente, ele esperava. Tempo suficiente para conseguir ela para ajuda. Ranger, sua égua, tinha estado através de guerra. Ela tinha enfrentado cargas de cavalaria e fogo de canhão, e o caos da batalha. Mas ela recuou na porta do celeiro quando Sam tentou levar ela para fora para a tempestade. Ele não podia culpar ela. O que ele estava pedindo era quase suicídio. Eu sei, menina, ele disse, sua voz firme apesar do terror.
Mas há um bebê morrendo e nós somos tudo ela tem. Ele prendeu a caixa ao chifre da cela com corda, certificando se ele não mudaria. Então ele montou e virou Ranger em direção à cidade, em direção à casa do Dr. Rick Carson, em direção a uma jornada que testaria tudo ele tinha deixado. O vento atingiu como um golpe físico. Neve tão espessa que era como cavalgar através de uma parede branca. Sam podia ver talvez 5 pés à frente, e isso apenas mal. Ele deu a Ranger a cabeça dela, confiando nos instintos do cavalo. Ela sabia o caminho para a cidade. Tinha feito esta viagem 100 vezes. Agora ele tinha que confiar que ela podia conseguir uma vez mais. A primeira milha passou em um borrão branco. Sam checou a caixa a cada poucos minutos, certificando se Grace estava ainda respirando, ainda quente. Ela estava silenciosa agora, demais fraca, até para chorar. Isso aterrorizou ele mais do que qualquer coisa. Bufos. Em algum lugar ao redor da terceira milha, casco frontal direito de R&R deu errado. Sam sentiu a mudança em seu andar imediatamente. Aquela ligeira hesitação que significava lesão. Ele desmontou em neve até suas coxas, checou seu casco e encontrou o problema. Uma pedra tinha se alojado no ranil do casco dela, e o frio intenso tinha feito isso pior. Ele trabalhou ele livre com dedos dormentes, embrulhou seu casco em pano rasgado de sua própria camisa e seguiu em frente. Pela quarta milha, Sam tinha perdido todo o senso de direção. A tempestade era completa, total, sem marcos, sem sol, apenas vento branco e frio que cortava através de cada camada. Ele confiou em Ranger completamente agora, seguiu onde ela liderou e orou a um Deus. Ele tinha parado de acreditar em 15 anos atrás. Por favor, não ela. Leve-me se você quiser, mas não ela. Na milha 6, Ranger parou de andar. Sam desmontou novamente e encontrou a égua tremendo, exausta além da resistência. Ele tentou liderar ela, mas ela não moveria. O vento uivou. Grace estava silenciosa em sua caixa, e Sam percebeu com terror clareza que eles não iriam conseguir. Ele podia morrer aqui. Podia congelar com graça em seus braços e ser encontrado semanas depois quando a tempestade passasse. Outra tragédia, outra sepultura na fronteira de Montana. Mas algo nele recusou-se a aceitar isso. Ele tinha sobrevivido às guerras indígenas, tinha sobrevivido 15 anos de luto, tinha encontrado uma razão para viver novamente, e ele seria amaldiçoado se ele deixasse esta tempestade tirar isso. Sam levantou a caixa da cela, enfiou ela contra seu peito e começou a andar. Ele liderou Ranger com uma mão, arrastou-se através de neve que lutava a cada passo. Suas pernas queimavam, seus pulmões queimavam, seu rosto tinha ficado dormente, o que significava congelamento. Mas ele andou um passo, então outro, em eternidade medida em passos. Ele não podia sentir seus pés mais. Não podia sentir muito de qualquer coisa. O frio estava entrando. Aquela dormência rastejante e mortal que significava hipotermia. Sam sabia os sinais. Sabia ele estava morrendo por graus, mas ele continuou andando. A luz, quando ele finalmente viu ela, parecia uma alucinação, um brilho quente através da tempestade. Mas enquanto ele tropeçava mais perto, ela resolveu em algo real. Uma janela, uma casa do Dr. Carl Carson. Sam conseguiu ir para a varanda e colapsou. Seu punho atingiu a porta 3 vezes, usando o último de sua força. Então tudo ficou cinza. Ele acordou para calor e luz e rosto envelhecido do Dr. Carson acima dele. O velho doutor estava checando em suas pupilas, seu pulso falando em uma voz calma, profissional que mente de Sam não podia muito processar. Grace, Sam conseguiu através de lábios que sentiam-se congelados. O bebê sendo atendido para ficar quieto. Mas Sam não podia ficar quieto. Ele tentou sentar-se, lutando contra mãos restritoras do doutor. Onde ela está? Ela está viva? Ela está viva.
Febre de 104 quando você chegou. Infecção respiratória mais tratável. Sam, você precisa focar em você mesmo agora. Sua temperatura central é 94 que ter. Mais 1 hora lá fora e você estaria morto. Governanta do Dr. Carson, Sra. Walsh, apareceu com cobertores aquecidos. Eles embrulharam Sam cuidadosamente, subiram sua temperatura lentamente, demais rápido, e ele podia entrar em choque. O doutor trabalhou com deficiência prática, aquecendo água, preparando ela para a imersão gradual de extremidades congeladas de Sam. A dor, quando sensação retornou às suas mãos e pés, era extraordinária. Sam mordeu de volta gritos, mas através de tudo isso, ele continuou perguntando sobre Grace. Finalmente, depois do que sentiu-se como horas, Dr. Carson ajudou ele para o próximo quarto. Grace jazia em uma cama improvisada perto da lareira, seu pequeno peito subindo e caindo com respirações trabalhosas. A febre dela tinha quebrado para 100 agora. Sra. Walsh sentou ao lado dela, colherando gotas de água misturada com mel em sua boca. Infecção respiratória, doutor explicou, comum em bebês, especialmente neste tempo. Ela estava desidratada, desnutrida. Mais 2 horas e nós teríamos perdido ela. Sam afundou em uma cadeira ao lado da cama de Grace, suas pernas incapazes de segurar ele por mais tempo. Ele estendeu a mão com uma mão tremendo e tocou a bochecha dela. Ainda de mais quente, mais viva, respirando aqui. Você cavalgou 8 milhas através da pior nevasca em 5 anos, Dr. Carson disse calmamente. 3 homens morreram nesta tempestade. Homens adultos que conheciam o território. Você tinha um bebê com você e de alguma forma vocês ambos conseguiram. Teve que. Não, Sam, você escolheu. Isso é diferente. Doutor derramou 2 copos de uísque, entregou um a Sam. Você acabou de provar algo a mim, a qualquer um que importa. Você provou que tipo de pai você é. Dr. Carson moveu-se para a janela, olhou para fora para a tempestade que estava finalmente começando a aliviar. Em 1870, eu não pude salvar Elizabeth. Eu tentei tudo eu sabia, mas às vezes medicina não é o suficiente. Eu tenho carregado aquela falha por 15 anos. Mas esta noite, eu salvei sua filha. E Sam, isso é o que ela é, não o bebê abandonado, não o pupilo você está cuidando para. Sua filha. A palavra assentou sobre Sam como uma bênção. Filha Grace Rose Mitchell dele. Eles vão tentar tirar ela de mim, Sam disse. Eleanor Hartford, a lei. Então você luta. Você mostra a eles o que você mostrou a mim esta noite, que você morreria antes você deixaria ela vir para o mal. Doutor reabasteceu o copo de Sam. Mas primeiro você cura. Ambos vocês. Tempestade está quebrando. Você vai ficar aqui alguns dias até você estar forte o suficiente para viajar. 3 dias depois, Sam retornou para casa com Graça em seus braços. A tempestade tinha passado, deixando o mundo transformado. Neve cintilou em brilho solar brilhante. O céu era impossivelmente azul, e Sam estava faltando 2 dedos do pé em seu pé esquerdo, amputados pelo Dr. Carson, quando o dano de congelamento se tornou claro. A perda não importava. Ele podia andar, embora com uma mancada. Agora ele estava vivo. Grace estava viva. Isso era tudo o que contava. Mas a história de sua cavalgada da meia-noite tinha espalhado pela cidade como fogo selvagem. Pessoas falaram sobre o eremita Mitchell, que tinha enfrentado uma tempestade assassina para salvar um bebê que não era nem dele. Alguns chamaram isso de tolo, outros chamaram isso de heróico. Mas todos concordaram em uma coisa. Samuel Mitchell amava aquela criança. Martha visitou o dia depois de seu retorno, trazendo comida e notícias. Eleanor Hartford ouviu sobre sua cavalgada. Ela tem estado dizendo a pessoas que isso prova você é imprudente, não apto para cuidar de um bebê. Claro, ela é, mas outros estão dizendo diferente.
Os Johnson disseram ao reverendo Hutchins que nenhum pai podia amar mais do que você ama. Mesmo o reverendo está reconsiderando sua posição. Martha sentou um pote de guisado. Sam, a cidade está mudando lentamente, mas mudando. Aquela noite, Xerife Wade cavalgou para a casa de Sam. Ele sentou na mesa, aceitou o café e falou cuidadosamente. Sam, eu preciso dizer a você algo. Advogado de Eleanor Hartford arquivou papéis formais de custódia. Juiz Mercer vai ouvir o caso em 15 de março. Isso é 3 semanas a partir de agora. Eu sei você vai precisar de um advogado. Apenas um em Birch Creek é Bill Murphy, e ele tem experiência limitada com este tipo de caso. Ele vai servir. Wade sorveu seu café, estudando o rosto de Sam. Você realmente vai lutar isso? Hartford tem dinheiro, posição, um marido. Você é um rancheiro solteiro mal conseguindo sobreviver. No papel você não tem chance. No papel eu estava já morto por 15 anos. Mas eu estou ainda aqui. Sam olhou para baixo para Grace dormindo em seu berço. Ela me salvou, Jacob. Eu não estou deixando ninguém levar ela embora. Depois o Wade saiu, Sam encontrou outra nota escorregada sob a porta. Ele estava começando a reconhecer a caligrafia. Feminina e educada. Sua amiga misteriosa, Sr. Mitchell, o cachecol que estava embrulhado ao redor do bebê. Pergunte à Sra. Chen na lavanderia sobre uma jovem mulher que ficou na pensão em meados de dezembro. Uma mulher vestindo um cachecol azul tricotado. Pergunte sobre Sarah. Essa é a chave para tudo. Verdade é mais perto do que você pensa. Sam segurou a nota, sua mente correndo. Sarah, a inicial no anel. Chá, o cachecol azul. Peças de um quebra-cabeça, mas ainda não claro. Na manhã seguinte, Sam embrulhou Grace e cavalgou para a cidade apesar de seu pé machucado. Ele foi diretamente para a lavanderia de Shane. Sra. Shane era uma pequena mulher com olhos afiados e mãos gentis. Ela tinha vindo da China 30 anos atrás, seguiu seu marido para os campos de ouro e então para trabalho de lavanderia quando o ouro acabou. Ela sabia o negócio de todos porque todos traziam suas roupas sujas para ela. Sr. Mitchell, ela disse surpresa. Como eu posso ajudar? Eu preciso de informação sobre uma mulher que pode ter ficado na pensão em meados de dezembro. Jovem, talvez 20. Ela podia ter estado vestindo um cachecol azul tricotado. Expressão da Sra. Chen mudou, tornou-se cautelosa. Por que você pergunta? Porque eu acho ela pode ter deixado algo em minha casa. Sra. Chen estudou ele por um longo momento, então olhou para Grace. Entendimento amanheceu em seus olhos. Ah, sim, eu lembro dela. Muito assustada, talvez 8 meses grávida. Ela ficou 3 noites, meados de dezembro. Você lembra o nome dela? Ela assinou o registro como Sarah H. de Helena, mas ela era muito privada. Não deixaria ninguém ver ela claramente. Mantinha-se em seu quarto, principalmente. Como ela parecia? Jovem, bonita, cabelo escuro. E sim, ela usava um cachecol azul, tricotado à mão, belo trabalho. Eu notei porque minha própria filha costumava tricotar. Voz da Sra. Chen suavizou. Sr. Mitchell, aquela menina estava aterrorizada. De quê, eu não sei, mas ela parecia alguém correndo de algo terrível. Sam agradeceu ela e saiu, sua mente girando. Sarah Aya de Helena, grávida em dezembro, e Eleanor Hartford, também de Helena, aparecendo semanas depois procurando adotar. A coincidência era grande demais. Aquela tarde, Sam cavalgou para a casa do Dr. Carson e perguntou a pergunta que tinha estado se formando desde a revelação da Sra. Chen. Doutor, de volta em dezembro, uma mulher grávida veio ver você? Alguém perguntando sobre entrega segura? Expressão do doutor fechou. Sam, confidencialidade do paciente. Eu não estou pedindo a você para atrair ela. Eu estou perguntando se ela existe. Um longo silêncio. Então o doutor suspirou. Uma jovem mulher veio a mim no início de dezembro. Perguntou sobre parto,
sobre fazer isso com segurança, sem ir ao hospital em Helena. Eu disse a ela que ela precisava de cuidado médico apropriado. Ela recusou. Disse ela não podia ir para o hospital, não podia deixar ninguém saber. Ela disse por quê? Ela disse sua família nunca perdoaria ela, que eles prefeririam ela e o bebê estivessem mortos do que trazer vergonha para o nome deles. Voz do doutor era pesada. Eu tentei convencer ela de outra forma, mas ela estava irredutível. Ela perguntou a mim se eu conhecia quaisquer bons homens que pudessem querer uma criança. Homens que amariam um bebê incondicionalmente. Respiração de Sam prendeu. E você contou a ela sobre mim. Eu contei a ela sobre um homem que tinha perdido sua família 15 anos atrás. Um bom homem, honrado, que vivia sozinho e tinha espaço em seu coração se ele deixasse a si mesmo usar ele. Doutor encontrou seus olhos. Eu nunca imaginei ela deixaria o bebê do jeito que ela fez. Mas sim, Sam. Eu sou parcialmente responsável por Grace estar em seu celeiro naquela manhã de Natal. Ela disse a você o nome completo dela. Sarah. Ela apenas disse Sarah, mas doutor hesitou. Eu vi seu anel prata com uma inscrição, e uma data. 1883. Sim. Como você soube? Porque ela deixou ele com graça. Sam ficou de pé, sua mente correndo com implicações. Doutor, se sobrenome de Sarah começou com H e Eleanor Hartford é de Helena, e ela apareceu tão rápido depois, Grace foi abandonada. Você acha há uma conexão? Eu acho Eleanor sabe exatamente quem Grace é. E eu acho ela tem estado mentindo sobre isso desde o início. Sam retornou para casa enquanto o crepúsculo caía, sua mente cheia de perguntas. Mas antes ele podia começar a classificar através deles, ele encontrou o xerife Wade esperando em sua varanda. Sam, há algo você precisa saber. Primeiro, aquele homem você viu na loja geral de volta em janeiro. O no casaco preto que estava observando você, ele era um detetive particular. Eleanor Hartford contratou de Denver. Ela tinha ele reunindo informação sobre você, sobre o bebê, sobre tudo. Não era ilegal, mas explica por que você sentiu-se observado. Wade pausou. Agora, sobre algo mais importante. Eu fiz alguma investigação minha própria. Sarah Hartford, sobrinha de Eleanor Hartford, filha do falecido irmão mais jovem de Eleanor. 25 anos de idade, solteira, e ela desapareceu de Helena em novembro passado. As peças caíram no lugar com terrível clareza. Grace é grande sobrinha de Eleanor. Pareceria assim. E Eleanor tem estado procurando por Sarah desde ela desapareceu. Tinha detetives particulares procurando, mas Sarah cobriu seus rastros bem. Eleanor sabe Grace é sua família. Isso eu não posso dizer com certeza. Mas Sam, isso complica coisas. Se Eleanor pode provar relação de sangue, a lei pode favorecer ela ainda mais fortemente. Depois Wade saiu. Sam sentou segurando Graça e tentando processar tudo isso. Este bebê ele tinha encontrado, tinha aprendido a amar, tinha quase dias protegendo, era parte de uma família. Ela tinha uma figura de avó que queria suas conexões de sangue que talvez significassem mais do que o amor dele. Mas então Grace olhou para ele com aqueles olhos azuis, embrulhou sua pequena mão ao redor de seu dedo e nada disso importava. Ela era dele, não por sangue, mas por escolha, por amor, por cada momento de cuidado e medo e esperança. Eles não podem ter você, ele sussurrou. Eu não me importo com sangue ou lei ou dinheiro. Você é minha e eu sou seu. E essa é a verdade que importa. Fora, vento de março sacudiu as janelas, trazendo a promessa de primavera e a certeza da batalha à frente. Em 3 semanas, um juiz decidiria destino de Grace, e Samuel Mitchell, que tinha gasto 15 anos se escondendo da vida, teria que se levantar e lutar pela única coisa que o tinha feito querer viver novamente. Março chegou com falsas promessas de primavera. A neve derreteu durante o dia, revelando terra marrom e grama morta,
Então congelou novamente a noite em gelo traiçoeiro. Sam passou aquelas 2 semanas antes da audiência em um estado de preparação controlada como um soldado se preparando para a batalha. Ele sabia ele podia perder. Seu advogado, William Murphy, tinha 45 anos de idade, com cabelo ralo e olhos honestos. Ele tinha lidado com disputas de terra e desacordos de contrato, até um julgamento de assassinato uma vez, mas nunca um caso de custódia. Ainda, ele era tudo Sam tinha, e Murphy abordou a tarefa com determinação séria. Eles se encontraram no escritório apertado de Murphy acima da loja geral. Grace dormindo nos braços de Sam, enquanto os advogados espalharam papéis através de sua mesa. Aqui está nosso problema, Murphy disse sem preâmbulo. Lei territorial de Mont favorece casais casados em casos de adoção. Senhora Hartford tem recursos financeiros, posição social e um marido. Você tem um rancho falido e uma reputação como um eremita. O rancho não está falindo? Não, mas você não tem vendido gado em 6 meses. Não tem ido ao mercado. A cidade sabe você tem estado isolado. Eles vão usar isso contra você. Murphy esfregou seus olhos cansados. Nós precisamos provar você é um pai apto. Isso significa testemunhas. Pessoas que podem testemunhar sobre seu caráter e sua capacidade. Eu tenho pessoas. Bom, nós vamos precisar deles todos. Murphy pegou outro documento. Petição de Eleanor Hartford. O advogado dela é Robert Thornton de Denver. Ele tem ganho 47 casos de custódia de 50. Ele é bom, Sam, muito bom. Ele vai argumentar que uma menina precisa de uma mãe, que você não pode fornecer orientação feminina, que Grace merece melhor do que um rancheiro solteiro pode oferecer. O que é o argumento? A verdade que você ama ela, que você tem mantido ela viva e saudável, que amor importa mais do que dinheiro. Murphy encontrou seus olhos. Mas Sam, eu preciso você ser honesto com a mim. Você pode realmente fazer isso? Você pode ensinar uma menina a ser uma mulher? Você pode dar a ela o que ela vai precisar enquanto ela cresce? Sam olhou para baixo para Grace, agora 3 meses de idade, observando ele com aqueles olhos conhecedores. Eu posso aprender e eu posso amar ela. Isso tem que contar para algo. Em um mundo justo, isso contaria para tudo. Mas a lei não é sempre justa, é apenas lei. Xerife Wade veio pela cabana alguns dias antes da audiência com informação Sam tinha solicitado. O xerife parecia desconfortável. Como um homem portando más notícias ele desejava, ele podia evitar. Eu falei com pessoas em Helena. Perguntei sobre Sarah Hartford. Wade aceitou o café e sentou pesadamente. Ela era a sobrinha favorita de Eleanor. O pai dela, irmão de Eleanor, morreu quando Sarah tinha 10. Eleanor basicamente criou ela, pagou por sua educação, introduziu ela à sociedade. O que aconteceu no verão passado? Sarah teve um relacionamento com um homem casado. Thomas Blackwell possui metade das ferrovias em Montana. Quando Sarah engravidou, Blackwell negou tudo. A esposa dele está conectada ao governador territorial. Teria sido um escândalo. O D.E. mexeu seu café lentamente. Eleanor tentou convencer Sarah a lidar com isso silenciosamente, ir para São Francisco, ter o bebê adotado lá onde ninguém saberia. Mas Sarah recusou, então ela correu, desapareceu em novembro, deixou uma nota dizendo ela estava arrependida. Eleanor estava devastada, tinha detetives procurando em todo lugar. Sam sentiu peças encaixando no lugar. E então um bebê aparece abandonado no Natal e Eleanor chega 2 semanas depois. Coisa é, Sam, eu não acho Eleanor sabia era bebê de Sarah no início. O cachecol azul fez ela suspeita, mas ela não podia ter certeza. Por isso ela apresentou a petição de adoção como uma estranha querendo uma criança. Wade inclinou-se para frente, mas agora ela sabe. Ela viu o anel, reconheceu ele. Aquele era o anel da avó de Sarah dado a Sarah em seu 19º aniversário. Então, o que acontece agora? Agora, Eleanor tem 2 pedidos como um futuro pai adotivo
e como parente mais próximo à mãe biológica. Aquele segundo pedido é poderoso. Sam, relação de sangue importa na lei. Depois Wade saiu, Sam sentou segurando Graça e tentando processar tudo isso. Este bebê ele tinha encontrado, tinha aprendido a amar, tinha quase dias protegendo. Era parte de uma família. Ela tinha uma figura de avó que queria suas conexões de sangue que talvez significassem mais do que o amor dele. Mas então Grace olhou para ele com aqueles olhos azuis, embrulhou sua pequena mão ao redor de seu dedo e nada disso importava. Ela era dele, não por sangue, mas por escolha, por amor, por cada momento de cuidado e medo e esperança. Eles não podem ter você, ele sussurrou. Eu não me importo com sangue ou lei ou dinheiro. Você é minha e eu sou seu, e essa é a verdade que importa. Fora, vento de março sacudiu as janelas, trazendo a promessa de primavera e a certeza da batalha à frente. Em 3 semanas, um juiz decidiria destino de Grace, e Samuel Mitchell, que tinha gasto 15 anos se escondendo da vida, teria que se levantar e lutar pela única coisa que o tinha feito, querer viver novamente. Março chegou com falsas promessas de primavera. A neve derreteu durante o dia, revelando terra marrom e grama morta. Então congelou novamente à noite em gelo traiçoeiro. Sam passou aquelas 2 semanas antes da audiência em um estado de preparação controlada, como um soldado se preparando para a batalha. Ele sabia ele podia perder. Seu advogado, William Murphy, tinha 45 anos de idade com cabelo ralo e olhos honestos. Ele tinha lidado com disputas de terra e desacordos de contrato, até um julgamento de assassinato uma vez, mas nunca um caso de custódia. Ainda, ele era tudo Sam tinha, e Murphy abordou a tarefa com determinação séria. Eles se encontraram no escritório apertado de Murphy acima da loja geral. Grace dormindo nos braços de Sam, enquanto os advogados espalharam papéis através de sua mesa. Aqui está nosso problema, Murphy disse sem preâmbulo. Lei territorial de Mont favorece casais casados em casos de adoção. Senhora Hartford tem recursos financeiros, posição social e um marido. Você tem um rancho falido e uma reputação como um eremita. O rancho não está falindo. Não, mas você não tem vendido gado em 6 meses. Não tem ido ao mercado. A cidade sabe você tem estado isolado. Eles vão usar isso contra você. Murphy esfregou seus olhos cansados. Nós precisamos provar você é um pai apto. Isso significa testemunhas. Pessoas que podem testemunhar sobre seu caráter e sua capacidade. Eu tenho pessoas. Bom, nós vamos precisar deles todos. Murphy pegou outro documento. Petição de Eleanor Hartford. O advogado dela é Robert Thornton de Denver. Ele tem ganho 47 casos de custódia de 50. Ele é bom, Sam, muito bom. Ele vai argumentar que uma menina precisa de uma mãe, que você não pode fornecer orientação feminina, que Grace merece melhor do que um rancheiro solteiro pode oferecer. O que é o argumento? A verdade que você ama ela, que você tem mantido ela viva e saudável, que amor importa mais do que dinheiro. Murphy encontrou seus olhos. Mas Sam, eu preciso você ser honesto com a mim. Você pode realmente fazer isso? Você pode ensinar uma menina a ser uma mulher? Você pode dar a ela o que ela vai precisar enquanto ela cresce? Sam olhou para baixo para Grace, agora 3 meses de idade, observando ele com aqueles olhos conhecedores. Eu posso aprender e eu posso amar ela. Isso tem que contar para algo. Em um mundo justo, isso contaria para tudo. Mas a lei não é sempre justa. É apenas lei. Sheriff Wade veio pela cabana alguns dias antes da audiência com informação Sam tinha solicitado. O xerife parecia desconfortável. Como um homem portando más notícias ele desejava, ele podia evitar. Eu falei com pessoas em Helena, perguntei sobre Sarah Hartford. Wade aceitou o café e sentou pesadamente. Ela era a sobrinha favorita de Eleanor. O pai dela, irmão de Eleanor, morreu quando Sarah tinha 10. Eleanor basicamente criou ela,
pagou por sua educação, introduziu ela à sociedade. O que aconteceu no verão passado? Sarah teve um relacionamento com um homem casado. Thomas Blackwell possui metade das ferrovias em Montana. Quando Sarah engravidou, Blackwell negou tudo. A esposa dele está conectada ao governador territorial. Teria sido um escândalo. WDE mexeu seu café lentamente. Eleanor tentou convencer Sarah a lidar com isso silenciosamente. Ir para São Francisco. Ter o bebê adotado lá onde ninguém saberia. Mas Sarah recusou. Então ela correu, desapareceu em novembro, deixou uma nota dizendo que ela estava arrependida. Eleanor estava devastada. Tinha detetives procurando em todo lugar. Sam sentiu peças encaixando no lugar. E então um bebê aparece abandonado no Natal e Eleanor chega 2 semanas depois. Coisa é, Sam, eu não acho Eleanor sabia era bebê de Sarah no início. O cachecol azul fez ela suspeita, mas ela não podia ter certeza. Por isso ela apresentou a petição de adoção como uma estranha querendo uma criança. Wade inclinou-se para frente, mas agora ela sabe. Ela viu o anel, reconheceu ele. Aquele era o anel da avó de Sarah dado a Sarah em seu 10º aniversário. Então, o que acontece agora? Agora Eleanor tem 2 pedidos como um futuro pai adotivo e como parente mais próximo à mãe biológica. Aquele segundo pedido é poderoso. Sam, relação de sangue importa na lei. Depois Wade saiu, Sam sentou segurando Graça e tentando processar tudo isso. Este bebê ele tinha encontrado, tinha aprendido a amar, tinha quase dias protegendo, era parte de uma família. Ela tinha uma figura de avó que queria suas conexões de sangue, que talvez significassem mais do que o amor dele. Mas então Grace olhou para ele com aqueles olhos azuis, embrulhou sua pequena mão ao redor de seu dedo, e nada disso importava. Ela era dele, não por sangue, mas por escolha, por amor, por cada momento de cuidado e medo e esperança. Eles não podem ter você, ele sussurrou. Eu não me importo com sangue ou lei ou dinheiro. Você é minha e eu sou seu, e essa é a verdade que importa. Fora, vento de março sacudiu as janelas, trazendo a promessa de primavera e a certeza da batalha da frente. Em 3 semanas, um juiz decidiria destino de Grace, e Samuel Mitchell, que tinha gasto 15 anos se escondendo da vida, teria que se levantar e lutar pela única coisa que o tinha feito, querer viver novamente. Março chegou com falsas promessas de primavera. A neve derreteu durante o dia, revelando terra marrom e grama morta. Então congelou novamente à noite em gelo traiçoeiro. Sam passou aquelas 2 semanas antes da audiência em um estado de preparação controlada, como um soldado se preparando para a batalha. Ele sabia ele podia perder. Seu advogado, William